quero mostrar para vocês e contextualizar é que hoje a preocupação com proteção de dados, ela é uma super vantagem competitiva. Antigamente eu falava só vantagem, agora é uma super vantagem competitiva. Eu até digo muitas vezes, esqueçam a lei. Aquele que vai ao mercado hoje preocupado com o titular dos dados, como a LGPD chama, os consumidores, seus participantes, já mostram um diferencial, já tem essa vantagem competitiva. Seja no aspecto comercial, seja no aspecto da transparência, seja no aspecto da boa-fé e da diligência, o termo diligência que é tão importante no ambiente de segurança da informação. E mais, mesmo que a LGPD não esteja em vigor, agora sim, vindo um pouquinho mais para a parte jurídica, nós temos vários, mas inúmeros casos em que outras autoridades, não a futura autoridade nacional, mas outras autoridades, como por exemplo o Ministério Público Estadual, Federal, agências setoriais, governamentais, órgãos reguladores, como o Banco Central, SUSEP, CVM, etc., já têm atuação e fazem autuações dentro do tema proteção de dados, vazamento de informações, proteção à privacidade, proteção à intimidade. Então, isso já vem acontecendo. Eu não preciso esperar a LGPD entrar em vigor. Mas, Renato, então você falou aí de uma vantagem competitiva contextual de mercado, comercial, de marketing, etc. Colocou a questão jurídica que já existe hoje, no tema proteção à privacidade e intimidade, questões de relações de consumo, etc. Mas e a tal da Lei Geral de Proteção de Dados, que todo mundo fala, especialmente agora, inclusive na pandemia, né, falando da gestão de localização, etc., que eu vou mencionar daqui a pouquinho, dentro do meu tema, que são esses desafios. Aí nós temos a seguinte questão, e aí sim a técnica, né? Quando que a tal lei entrará em vigor? Tem um pedacinho, pessoal, da lei que já está em vigor desde 2018. É o pedaço que cuida, que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que será composta por 5 pessoas, são 5 diretores. Um será o diretor-presidente. E que, na minha visão, na nossa visão, já deveria ter sido constituída, e nós não estaríamos dentro desse debate hoje envolvendo uma medida provisória e alguns projetos de lei, notadamente um projeto de lei em tramitação no nosso Congresso. Por que eu acho que já deveria ter sido constituída? É este órgão, é esta autoridade que vai interpretar a lei, todos os pontos, e nós temos inúmeros, vários pontos complexos que dependem de interpretação, como acontece na Europa, o European Data Protection Board faz isso também, o antigo Article 29. A cada dia, a cada minuto, a cada segundo, nós teremos aí a autoridade atuando fortemente e também autuando. Quando eu digo autuando, aplicando sanções, aplicando multas. E por que eu estou mencionando a autoridade nesse momento? Porque era simples, né? Ainda é simples. Basta um decreto presidencial com a nomeação dos 5 integrantes e a respectiva aprovação pelo Senado para que essa autoridade se reúna e comece a fazer as suas interpretações, incluindo esta que estaremos discutindo aqui agora, que trata da prorrogação. A autoridade poderia, numa reunião, mediante tão simples ato administrativo, fazer essa prorrogação e mexer nessa prorrogação, se fosse o caso, do dia para a noite, coisa que não vai dar para fazer, porque nós estamos falando de um projeto de lei e de uma futura lei oriunda de uma medida provisória. Então, seria mais simples, mais objetivo, eu tenho dito isso muito nos meus pronunciamentos, etc., talvez até isso aconteça. Ainda teremos espaço para acontecer a qualquer momento, inclusive com a aprovação da futura medida provisória que eu vou falar na sequência. Essa autoridade vai ser muito importante, vai estar ligada ao Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, aí sim mais de 20 pessoas de todos os setores. Muito bem. Cenário da prorrogação, já que a gente não tem autoridade, nós temos então a medida provisória 959, e, notadamente, um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado e agora tem uma leve modificação na Câmara. O Senado aprovou a prorrogação da lei para o dia 1º de janeiro de 2021 e a prorrogação das sanções, a aplicação das sanções pela autoridade para o dia 1º de agosto também de 2021, do ano que vem. Há 2 semanas atrás, o presidente baixou a medida provisória, essa 959, que prorroga a lei inteira, incluindo as suas sanções, por dia 3 de maio do ano que vem. Então, como é que ficou? A Câmara, quando foi analisar a aprovação do Senado, fez uma modificação. Manteve a prorrogação das sanções para o dia 1º de agosto de 2021,
mas com relação à entrada em vigor da lei em si, jogou para o prazo da medida provisória, portanto, 3 de janeiro de 2021. Qual que é o cenário que nós temos hoje, então? Nós dependemos da reapreciação agora pelo Senado, porque houve uma mudança por parte da Câmara, se isso vai se manter ou não, e teremos a entrada em pauta também da discussão da medida provisória, se ela vai ser aprovada, modificada, emendada, etc., e daí por diante. Então, o cenário ainda é incerto. Pode ser que tudo isso não seja aprovado e a gente continue com o dia 16 de agosto desse ano. Enfim, acho difícil, mas é uma hipótese técnica prevista e, vou dizer, provável, mas possível. Nós temos, então, dentro desse cenário, nesse momento, que eu posso dizer a todos, nesse momento, a lei entra em vigor, a LGPD entra em vigor no dia 3 de maio do ano que vem. E aí faço referência àquilo que eu disse antes. Hoje nós temos uma grande vantagem, aliás, algumas, né? Duas. Nós vamos ter mais chance, mais possibilidades de mais pessoas, notadamente as jurídicas e o governo, de tentarem entrar em conformidade ou adotar os mínimos protocolos, padrões, para que possam diminuir o seu risco e também aí a possibilidade de serem autuados, multados, advertidos, etc. Isso é positivo, né? Um lado negativo é que hoje nós estamos, nesse momento, discutindo várias questões envolvendo privacidade e intimidade. Então, precisamos ter um detalhamento, esse detalhamento vem com a LGPD. Uma outra questão positiva e interessante é que nós podemos, quem puder nesse momento, né, tem uma chance maior de contratar mão de obra técnica mais qualificada a um preço mais em conta. O que deve acontecer em setembro, por exemplo, segundo as nossas estimativas, setembro, outubro, nós teremos aí um incremento muito drástico, muito grande na procura dessa mão de obra e não haverá mão de obra técnica qualificada suficiente para atender essa demanda e essa mão de obra se tornará muito cara. Então, tem uma oportunidade aqui, falando do modo Churchill nesse momento, para quem tiver algum recurso. Ah, mas ninguém tem dinheiro agora? Ninguém tem dinheiro e por isso que está mais barato, é mais fácil. Você pode também negociar, enfim, formas de pagamento, etc. É uma coisa que eu tenho dito para todas as pessoas. Além desta questão, voltando na parte negativa, que é com relação às interpretações. Então, Renato, o LGPD não está em vigor, está vazando dado, o que eu tenho que fazer, etc. E aqui eu digo, faça de conta que a LGPD, como se a LGPD estivesse em vigor. Inclusive, esse exemplo eu vou dar quando a gente falar aqui da geolocalização. Vocês verem que interessante como a LGPD, apesar de ser mais restrita nesse ponto, ela é mais simples do que o próprio Marco Civil da internet. Mas esse é o segundo ponto que eu quero endereçar dentro do tema de desafios. Falei de LGPD contextualmente, importante trazer esse cenário para todos aqui e para possibilitar, inclusive, esse debate. No final, nós teremos aí 15 minutos de debate. Eu já estou aqui 15 falando, então tenho mais alguns 15, um pouquinho mais, se o Anderson me der uma prorrogaçãozinha. 2 pontos para a gente endereçar agora na prática. Ponto contextual das circunstâncias atuais de home office, de mudança de comportamento, e aí na segunda fase eu falarei dessa gestão de dados na pandemia, dados de deslocamento. Muito bem. O que nós estamos fazendo aqui agora? Usando a plataforma Zoom, que aliás, diga-se de passagem, uma excelente plataforma, eu tenho a honra de advogar para o Zoom aqui no Brasil, e de aproveitar, inclusive, todos os questionamentos que foram feitos, né, nesse exemplo que eu estou dando aqui do deslocamento, na utilização intensa dessas plataformas, e trazer aquele ponto que eu já discuti com muitos de vocês em vários seminários ou em vários eventos, que é a questão da percepção, da educação, da compreensão por parte da sociedade, das pessoas, da tecnologia, né, de como usar a tecnologia. Por exemplo, aquelas discussões de que, olha, alguém entrou na minha sala e eu não convidei, eu me surpreendi, etc. Alguém entrou porque você deixou a sala aberta. Ah, a gravação da minha sala, do meu evento, foi parar na internet, porque você não gravou em um local protegido. Então, são questões comportamentais de segurança da informação. Aquilo que a gente vem discutindo, quando eu estava falando aí do Fernando, eu estava fazendo exercício aqui, eu tenho quase 30 anos já também de atuação, é muito tempo, fiquei até meio preocupado aqui. Quanto tempo? Estou com 50 anos de idade, mas nesses anos todos, o que a gente mais tenta é isso, é trazer essa percepção, fazer alertas. Olha, segurança da informação, evita problemas. Use, por exemplo, a dupla autenticação, mas a gente sabe que é difícil, é complexo, não é fácil. Aquela história, comigo não vai acontecer, etc. É exatamente o oposto do que a gente fala quando a gente leciona segurança da informação. A gente diz, comecem do contrário.
partam do princípio que o padrão, né, o default, é insegurança da informação e não segurança, que fica mais fácil. Nesse momento, então, de home office, de uso intenso dessas tecnologias à distância, da interatividade, da internet com força total, essa mudança, que tem essa consequência dessa dificuldade de percepção, ela foi feita de forma muito rápida, muito brusca. Eu até acho que nós temos, no final das contas, um resultado muito positivo, mas essa rapidez também tem um custo. Claro que algumas empresas já estavam acostumadas a usar o home office, isso ficou muito mais fácil. No caso do escritório que eu sou o chairman, nós somos 150 pessoas em home office hoje, já usávamos isso, ficou realmente bem mais simples e bem mais fácil. Mas não é a regra é outra. E, sendo outra, nós temos, nesse deslocamento abrupto, então, muita gente que teve que usar o seu desktop de casa, às vezes nem desktop tem, né? Compartilhado com a família, não configurado adequadamente, agora muitos já foram, enfim, até a configuração remota, etc., mas com uma gama enorme de dificuldades, não só técnicas, que envolvem vulnerabilidades, programas desatualizados, falta de dupla autenticação, conexão sem VPN, etc., tudo isso, mas também um uso mais intenso, aí não só da atividade corporativa, mas também de todas as outras tecnologias à disposição. Um exemplo que eu dei no início, né, das minhas lives. Hoje eu estou usando as minhas redes sociais como eu nunca usei antes, com tanta intensidade. Aliás, isso deve estar acontecendo com todos também. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, não tenho muita expectativa de recebimento, mas a gente vai semeando, né? O modo church, vamos tentando, uma hora vai dar certo. E o esforço é para todos, né? Essa é a parte positiva. Todo mundo está no mesmo barco. Então, vamos tentar fazer da melhor forma possível essa mensagem que eu quero reforçar novamente com vocês. Então, nesse deslocamento, nós aumentamos as vulnerabilidades. Nós não aumentamos, na verdade, aumentaram os ataques, os vazamentos, seja por culpa, seja por dolo. E nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, um cenário maior de segurança da informação, pelo mais relevante, maior uso da tecnologia e dependência de todos esses sistemas. Isso é natural, a gente fala, quanto mais software eu uso, mais vulnerabilidade eu vou ter, porque software, por natureza, tem bug. Se a gente junta essa, entre aspas, falta de conhecimento, equipamentos não preparados, uma circunstância em casa, todo mundo ao mesmo tempo, etc., a gente aumenta esses riscos, essas vulnerabilidades. Isso é natural. Então, essa é uma parte da consequência, mas sabendo disso, nós temos aqueles que cuidam de segurança da informação, de compliance, de tecnologia da informação, sem dúvida nenhuma, com mais trabalho, vão ter que agir mais também. É uma super oportunidade de mercado. Aliás, o mercado está demandando muita gente de segurança da informação. Para quem trabalha nessa área, é um momento bom, um momento positivo. E não é que isso vai acabar, isso vai ficar. Muita gente pergunta, vamos eliminar o home office? E aí, usando um pouquinho do meu lado econômico, da minha faculdade de economia. Não, a gente não vai eliminar. Agora, a gente já vai usar mais. Então, vamos ter mudanças de comportamento. Não teremos mais reuniões físicas? Teremos, são reuniões distintas, diferentes. Uma coisa é reunião aqui, outra coisa é reunião física. Teremos limites na utilização do home office? Sem dúvida, até para preservar a questão física, saúde, etc., e daí por diante. Teremos uma combinação no uso desses recursos. Igual o Anderson falou, ele vai continuar fazendo os eventos presenciais, mas também disponibilizará os recursos à distância, como esta plataforma. Ou seja, nós multiplicaremos, teremos mais intensidade, mais, entre aspas, democratização também, e por conta, mais uso, mais riscos. É isso que eu queria contextualizar. Hoje nós temos mais casos envolvendo vazamento de informações. Por isso que eu até citei e falei, seria muito bom se nós já tivéssemos a autoridade constituída, e mesmo assim a lei entrar em vigor, a autoridade poderia se manifestar e interpretar uma série de pontos importantes. Naquele exemplo que o Anderson deu, quando eu vou pedir para fazer uma reunião na plataforma, quero encontrar essa ou aquela pessoa, e olha, você fique ciente que você está fornecendo os seus dados, seria talvez aí um caso do próprio legítimo interesse, não sei nem se talvez houvesse a necessidade de ter o consentimento, enfim, são questões que dependem de interpretação, sem dúvida. E o legítimo interesse que eu estou citando aqui, pontuando, é um instituto, é uma base, né, legal da LGPD, e eu estou partindo do princípio novamente que a LGPD já, entre aspas, está em vigor. O legítimo interesse ele é muito interpretativo. Nós temos hoje algumas interpretações na Europa e teremos também muitas aqui
algumas e muitas aqui no Brasil também. Algo que depende da opinião técnica, da casuística, como a gente chama. Muito bem. Endereçado este tema com relação ao aumento das vulnerabilidades nesse novo contexto de mais dependência, mais uso, mais intensidade, mais necessidade de instrumentos jurídicos, por exemplo, o home office, ele tem que ser, eu estou aqui afirmando, tá? Ele tem que ser regulamentado. Eu preciso ter um instrumento, preciso ter um acordo, preciso ter um regulamento, não político, mas um regulamento com as regras de como se vai dar o home office. Do ponto de vista jurídico, existem inúmeras regras, inclusive essa parte também da educação, de ambos os lados, né? Da parte do colaborador e da parte da empresa. Isso tem reflexos trabalhistas, reflexos no compliance, gestão e daí por diante. Isso é falando da parte preventiva. E na parte repressiva, nós temos aí as ações de, vou dizer, repressão, mas de gestão, administração das vulnerabilidades, dos vazamentos, etc. Aquele time, aquela contingência, aquela resposta de incidentes imediata, pronta, né? Eu gosto de usar muito esse termo, resposta pronta. Eu tenho que estar já com o time preparado, já que isso vai acontecer cada vez mais, com mais intensidade, inclusive. E falando disso, só para mencionar um ponto, muita gente me pergunta, é importante a gente mencionar nesse ambiente, já que eu estou falando desse time, a LGPD, ela traz a figura do encarregado, né, o DPO em inglês. Quem é que tem que ser o DPO? Novamente, lembrando que a lei brasileira não faz distinção com relação à pessoa física ou jurídica. Isso vai ser também interpretado pela futura autoridade. Mas quem que deve ser o encarregado? Eu até respondo e digo, quem são os seus encarregados? Eu mudei o meu discurso ultimamente até para provocar. E aí as pessoas respondem, mas como quem são ou quais são? É um só. Não. Quando a gente fala em DPO, encarregado, esse time que vai ter todas aquelas responsabilidades da lei, da LGPD e outras, aquilo não é taxativo, é um time. São várias pessoas lideradas por uma. Posso ter aí o DPO encarregado-chefe, mas é um time multidisciplinar, em que eu vou ter TI, vou ter SI, vou ter jurídico, vou ter compliance, vou ter RH, vou ter psicólogos, vou ter pessoal de marketing, vou ter public relations, assessoria de imprensa, todo mundo junto ao mesmo tempo. Liderado por uma pessoa, aí sim eu gosto que tenha conhecimentos jurídicos regulatórios, porque é isso, estamos falando de uma estrutura jurídica legal, de uma lei e todas as interpretações e normatizações da futura autoridade. Fecho, voltando para o nosso assunto. Então, para finalizar esse primeiro ponto, eu vou entrar no segundo, que é com relação, só para fechar esse ponto, então, com relação ao momento atual que vai continuar. Então, o que eu posso adiantar aqui? Teremos, sem dúvida nenhuma, no mercado de segurança da informação, uma procura muito maior cada vez mais. E teremos mais problemas também para gerenciar e para administrar. Faço o vínculo aí com relação à obrigação de ser diligente e não ser negligente. Fecho esse ponto, vamos para o segundo ponto. São 10h10, eu teria mais 5 minutos, talvez 6, 7 minutos. Vamos lá. Então, vamos agora trazer o contexto da Covid-19, do coronavírus, da utilização de geolocalização. Vejam, proteção de dados novamente, o uso de dados pessoais. Quando a gente fala de dados pessoais, são nossos dados, nós somos os titulares, assim que a lei nos chama. O que acontece hoje? Qual que é o objetivo principal do Estado, dos governos? É fazer com que o número de mortes seja o menor possível. A questão é como fazer isso. Existem várias iniciativas, todo mundo, eu digo todo mundo, o mundo inteiro tentando tudo. Algumas coisas funcionam, outras não, outras vêm a dúvida de medicamento, disso, daquilo, enfim, mas eu acho que imbuídos no mesmo espírito. A questão é o ponto de equilíbrio. Essa é a pergunta de trilhões de dólares, né? Qual é o ponto de equilíbrio da saúde, pandemia, deslocamento, restrição, quarentena, etc. Mas, então uma das possibilidades é fazer essa gestão com o uso de dados de deslocamento, de geolocalização. Então, o que está acontecendo hoje? Muita gente me pergunta, Renato, estão invadindo o meu celular? O governo está invadindo o meu celular? Não, hipótese nenhuma. Está invadindo o seu dispositivo informático? Nada. Aliás, pelo contrário, né? Hoje, no mundo atual, nos dias atuais, o último a saber acaba sendo o governo, que é o que está acontecendo agora. Então, os nossos dados já são coletados, entre aspas, com uma pseudo-anuência, via clique. Eu digo via clique porque aí sim a LGPD vai mudar. Hoje nós clicamos, mas não consentimos.
A LGPD vai dizer, olha, quando você clicar, você vai ter que saber o que você está fazendo. O consentimento, quando for o caso do consentimento, ele terá que ser devidamente informado e, por consequência, compreendido. Mas, seja como for, hoje nós temos aqui algumas ferramentas de coleta e de tratamento desses dados pessoais, que envolvem o deslocamento dessas pessoas. Vamos falar do contexto atual, né, do contexto mais importante, que envolve a coleta de dados e fornecimento para o Estado que eu digo, pode ser União Federal, município, Estado em si, de dados de geolocalização, de deslocamento, obtidos a partir de ondas, de estações rádio base. Portanto, isso é feito por empresas de telecomunicação que submetem à Lei Geral de Telecomunicações. Não submetem ao Marco Civil da Internet, porque não estamos falando de dados obtidos pela internet neste momento. Se fossem dados do Google, por exemplo, do Waze, etc., Facebook, aí sim, isso decorre do uso da internet como um todo, da base de dados de redes Wi-Fi, de geolocalização GPS, etc., etc. Aí falaríamos de Marco Civil da Internet, que eu disse no início, a coisa complica um pouquinho. Mas o cenário atual, geolocalização por telecomunicações. A LGT, a Lei Geral de Telecomunicações, lá no artigo 70 seguinte, no 72, se não me engano, permite isso, essa coleta e esse compartilhamento. A própria Anatel tem várias normativas e interpretações permitindo isso também. Claro, preservada a identidade da pessoa. Então, o que hoje o Estado recebe são mapas do deslocamento de objetos. Alguns chamam de mapas de calor, objetos eu acho que é interessante, mapas de movimento, mas com dados que não identificam. São os chamados dados, seria o conceito do dado anonimizado. A LGPD traz esse conceito também. Se não for possível identificar ninguém, nenhuma pessoa física a partir desse dado anonimizado, ele é, na essência, literalmente, dado anonimizado. O que o Estado recebe, então, são mapas de deslocamento para fazer essa gestão. Tem muita gente naquele ambiente, eu preciso adotar uma medida para não deixar muita gente ficar junto, etc. Pode acontecer uma segunda hipótese. Nós não temos essa hipótese, mas pode acontecer uma segunda hipótese. Aqui só queria falar só antes da segunda hipótese, o Marco Civil, para não deixar dúvida. Dados coletados pela internet, então, depende do Marco Civil. O Marco Civil, a gente fala do artigo 10 e seguintes, lá no artigo 15, que fala das aplicações, Waze, Google, etc. Lá existe a necessidade de uma ordem judicial para o fornecimento de informações relacionadas a IP, data e hora. Estamos falando aqui de geolocalização. Então, em tese, não está dentro do conceito IP, data e hora. Seria algo até mais relevante, importante, mas não há de forma direta no Marco Civil essa colocação. O Marco Civil traz também a possibilidade, sem ordem judicial, do acesso a cadastros por autoridades públicas. Aí vem a discussão. Cadastro envolve dado de deslocamento? Cadastro envolve, né, dado obtido de Wi-Fi, etc. Não temos esta resposta nesse momento. Se a resposta for positiva, talvez fosse necessária uma ordem judicial para isso, que acho que seria concedida também. Se a resposta for negativa, não haverá essa necessidade. Se a LGPD já estivesse em vigor, não estaríamos discutindo isso aqui agora, porque a LGPD já permitiria isso. É curioso, né? Permitiria isso. Estamos falando do artigo 7º e do artigo 11º, alíneas E e F, incolumidade pública. Interessante, né? Claro, sempre preservada a identidade da pessoa. Mas é interessante, se a resposta fosse positiva e não houvesse uma ordem judicial, se fosse essa interpretação, a multa do Marco Civil poderia chegar a 10% do faturamento, multa da LGPD, 2%. Olha que curiosidade, né? A LGPD é muito mais avançada com uma multa menor, contextual. Muitas questões jurídicas interessantes para serem discutidas. Fecho o parênteses e volto para a segunda hipótese. Segunda hipótese que aconteceu, que vem acontecendo em outros países. Começou na China, mas eu não vou usar a China como exemplo, em função da sua diferença, do seu sistema jurídico. Mas vou trazer aqui a primeira questão que foi levada a um tribunal, que aconteceu em Israel. Israel fez esse exemplo que eu vou citar aqui, isso foi a um tribunal de apelação, e o tribunal respondeu como se a LGPD tivesse em vigor, né? No sentido da preservação, da finalidade, da restritividade, etc., como aconteceu no julgamento da medida provisória que obrigava o fornecimento de dados das telecoms para o IBGE. Só fazendo referência a esse julgado supremo, todos os ministros, direto ou indiretamente,
mencionaram princípios da futura Lei Geral de Proteção de Dados. Olha só como é importante, e é uma referência positiva ao nosso Supremo, nesse caso, muito atual, usando como princípios para esse julgamento a própria LGPD. Isso é muito positivo, é muito bom. Eu tenho dito sempre, os tribunais brasileiros, por regra, se adaptam de uma forma muito mais fácil e adequada às realidades tecnológicas. Temos problemas aqui e acolá, mas na sua maioria o resultado é muito positivo. Fechando. Então vamos lá. O que aconteceu em Israel? Israel começou a fazer o casamento, o entrelaçamento do dado dos testados positivamente com o seu respectivo deslocamento. Então, o cenário seria muito parecido aqui com o nosso no Brasil, com essa permissão. Quero lembrar que nós temos uma lei hoje, uma lei que trata só do coronavírus. Uma lei que trata da possibilidade do uso desses dados e também da proteção desses dados. Foi um dos primeiros atos. Aliás, foi uma lei aprovada muito rapidamente, uma das primeiras ações, né, tomadas no início da gestão da epidemia. Não lembro agora o número da lei, mas é a lei do coronavírus. Essa lei do coronavírus, junto com as normas relacionadas à notificação compulsória, é que dão ao Estado, normalmente quando eu digo Estado, todos os entes da Federação, Estados em si, União Federal e municípios, a possibilidade, para não dizer a obrigatoriedade, de receberem a notificação compulsória de pessoas que têm determinada patologia. Não é só a Covid-19, existem outras que são também de notificação compulsória. Então, o Estado já recebe isso porque decorre de lei, seria a base legal, né, a lei da LGPD, para o recebimento dessas informações. Então, voltando para Israel. Israel começou a fazer esse casamento, só que de forma muito genérica, muito aberta, mais ou menos parecido com o que aconteceu com a questão do IBGE. E aí um tribunal de apelações israelense regulamentou isso, como eu citei. Temos como exemplo também a Alemanha, a França, usando de forma bem intensa isso, alguns estados norte-americanos, outros também países europeus, mas a França e a Alemanha de forma mais intensa, até porque tem um regramento da GDPR, um enforcement, uma aplicação da GDPR mais intensa também. E isso veio para o Brasil, e isso começou a ser utilizado, se não me engano, na cidade do Rio de Janeiro, depois Recife, depois Marília, depois São Paulo, agora quase todos os estados usam, etc. Enfim, seja como for. Então, nessa terceira hipótese do segundo ponto, nós teríamos a possibilidade do Estado brasileiro fazer esse casamento também? Teríamos, sem dúvida nenhuma. Então, o Estado poderia saber, a partir da sua informação, da notificação compulsória, do testado positivamente, o Estado já tem essa informação, tentar fazer o casamento, ou pedir para as telecoms, restrições feitas, ressalvas feitas à questão do Marco Civil, como nós conversamos, a confirmação dos dados da base dos seus clientes e usuários, poderia pedir, sem dúvida, né? E aqui também um outro parênteses, uma questão jurídica importante. Se nós não tivéssemos, né, nenhuma lei, nada, nenhuma norma que protegesse dados pessoais, ou mesmo nada regulamentando isso, ou diminuindo ou restringindo essa gestão da pandemia, como temos a lei do coronavírus, nas normas e nos princípios constitucionais, dentre esses princípios, o direito à vida é o maior princípio, é um princípio coletivo e maior que se sobrepõe a outros direitos individuais. Os direitos constitucionais não são absolutos, eles dependem de interpretação caso a caso, e existem direitos que se sobrepõem, são mais importantes que os outros nesse caso. Então, se a discussão chegar no âmbito constitucional, a interpretação da legislação funciona nesta linha. O coletivo, ele se sobrepõe, e também a preservação da vida ao direito individual, por exemplo, à privacidade e intimidade. Mas, fecho parênteses, felizmente nós temos já uma boa normativa, só a LGPD que não entrou em vigor, mas estamos trabalhando como se tivesse. Aqui no Brasil, nós então, poderíamos ter isso, eu citei o próprio LGPD lá no 7º, para dados ordinários, dados sensíveis, dados de saúde, nós temos aí a linha 11, desculpe, o artigo 11, a linha E e F também, subsidiando isso. O que não poderia ser feito? É aquilo que serve como regra para todas as operações que envolvem dados pessoais. O dado pessoal ele tem que servir para aquela finalidade pública e a pessoa que está tendo o seu dado coletado e tratado, seja com consentimento ou outra base legal, tem que saber disso. O que não pode acontecer é esse dado sair deste controle, é o dado vazar. Se o dado vaza e aquelas pessoas são expostas, aí vai nascer o direito a uma indenização justa, a um equilíbrio. Em síntese, são 10h21, já extrapolei bastante, em síntese, hoje mais do que nunca,
falamos de proteção de dados, seja pelos riscos que foram ampliados pelo grande uso da tecnologia, notadamente home office e dependência de sistemas remotos, de cloud, etc., seja pela questão da própria pandemia em si, o uso de dados sensíveis e a própria gestão de toda essa pandemia. Então, vejam como é importante e cada vez mais relevante. Fiz uma live recentemente, lá na Upsilon Academy, com o Trevor Hughes, e agora para encerrar, o Trevor Hughes, ele é o presidente do IAPP, da IAPP. IAPP é a maior associação do mundo de proteção de dados, International Association of Privacy Professionals. Conheci o Trevor em 2009, foi a primeira vez que eu fui no IAPP. Naquela época éramos 6.000 associados e 1.500 pessoas presentes em Washington, que é onde a IAPP faz o Global Privacy Summit, que é o grande evento. Esse ano não teve por motivos óbvios. E o ano passado eu estive, então fazendo uma comparação, em 2009 eram 1.500 pessoas, no ano passado eram 6.000 pessoas lá, e agora quase 60.000 inscritos. Desses inscritos, 40% são pessoas que trabalham na área de privacidade e não são advogados e não têm a formação jurídica. Estou citando isso só para dar ideia do tamanho do mercado. E para quem esteve junto comigo no ano passado, no MindSec, vocês lembram do exemplo que eu dei daquela escritora, né, quando nós falamos daquela expectativa, daquele exame de DNA que ela fez. Enfim, assim que eu quero agradecer mais uma vez, cumprimentar o Anderson, Priscila, todo mundo aí da Flipside, todos vocês, conversando agora aqui. Eu brinquei que a gente está trabalhando muito, mas isso aqui a gente agora pode fazer, interagir muito mais. Eu convidei vocês para as minhas lives, a gente pode conversar lá também. Graças a Deus temos aí banda larga, graças a Deus estamos aí saudáveis, enfim, vamos procurar sempre ver o lado positivo e podemos, né, cada vez mais agora ter essas discussões, essas interações. Isso só ajuda, só agrega. A gente só não pode exagerar muito. Então, fica aqui o meu agradecimento, os meus cumprimentos e a minha esperança e os meus votos de que a gente possa passar essa fase mais crítica da melhor forma possível, que Deus nos ajude, né? E, sem dúvida, ativando o modo Churchill, né, de uma dificuldade, faremos aí muitas oportunidades, se Deus quiser.